Olá, boa tarde. Me chamo Eduardo. Fazemos parte do projeto de extensão Arborização e Reflorestamento com mudas nativas da Caatinga. Extensionistas Eduardo Ferreira Rodrigues e Maria Rafaela da Silva Cabral. Orientador Marconi Feliciano da Silva e equipe colaboradora Acrelso Gomes de Lima e Rosenberg Vasconcelos Bezerra. Essa é a nossa logomarca do projeto. Esse projeto está aqui no IFPE Belo Jardim, Campus Belo Jardim. Está há 6 anos. Introdução. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Está localizada nos estados do Nordeste do Brasil e no extremo norte de Minas Gerais. A sua área de abrangência corresponde a cerca de 10% do território brasileiro. A vegetação da Caatinga tem como característica principal a adaptação aos períodos de estiagem, sendo assim, as suas plantas possuem troncos grossos e raízes profundas. Já seus animais possuem estratégias para sobreviver ao calor. Na imagem 1, a gente vê a Caatinga no período de estiagem. Localização. A Caatinga é um bioma brasileiro localizado nos estados do Brasil, o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Na imagem aqui, vocês podem ver nessa parte verde onde se encontra o bioma da Caatinga. E estamos no estado de Pernambuco. A vegetação da Caatinga tem como principal característica a adaptabilidade aos períodos de estiagem. Desta maneira, é um tipo de vegetação extremamente resistente ao clima semiárido, marcado pela escassez de chuvas na maior parte do ano. Na imagem 3, você pode ver ela no período de estiagem e na imagem 4, no período chuvoso. Metodologia. O projeto de extensão e arborização e reflorestamento com mudas nativas da Caatinga vêm a ser plantadas na área de modelo de plantio selecionado. Devem ser compostas por matéria genética com o máximo de variabilidade genética possível, já que a finalidade do plantio de restauração sendo assim é necessário que haja esse controle ainda no momento da coleta de sementes. Imagem 5 são as sementes coletadas. Imagem 6 é o plantio de sementes. No projeto temos vários tipos de sementes nativas, por exemplo, craraibeira, mulungu, pereiro, juazeiro, genipapo, tambor, cana-fístula. Imagem 7, mudas de genipapo. Imagem 8, mudas de craraibeira. Na opção por sementes, observar os seguintes detalhes. As dimensões dos canteiros deverão ser de aproximadamente 1 a 1,20 m de largura para facilidade de manuseio de tratos culturais. 25 a 30 cm de altura com relação ao nível do solo para a perfeita drenagem de água. Comprimento dos canteiros deverá ser de 1 a 2 metros extra do tamanho da necessidade de produção de mudas. As sementes deverão ser plantadas em sacos de aproveitamento de 2 cm de profundidade. A distância entre as fileiras de sacos deverá ser de aproximadamente 15 cm. A média de sementes a ser plantadas por metro quadrado deve ser de 300 a 350 sementes. Após a plantação, manter o substrato dos canteiros sempre bem umedecidos. Colocar as sementes em quebra de dormência por 3 dias. Quando as plantas dos canteiros atingirem a altura média de 12 a 15 centímetros após a semeadura, já poderão ser retiradas para os saquinhos. Imagem 11, mudas de craraibeira e cana-fístula. Imagem 12, mudas de tambor. A aula na escola, campo da Vila do Taboquinho. A gente mostramos fotos para ele, levamos mudas. Foi feita uma palestra onde foram tiradas dúvidas dos participantes. Explicamos o que era bioma da Caatinga. Explicamos também a diferença de plantas exóticas e nativas. Doações de mudas para agricultores da região.
Fizemos a doação para esse agricultor que veio aqui no campus e a gente fizemos essa doação. Também a gente faz doação para a população da cidade, mas orientando elas a plantar em locais específicos, evitando fios elétricos, marquises e calçados que possam danificar as mudas que vão se tornar árvores e fazendo com que a Caatinga se aproxime mais da população nas cidades. Essa aula prática de plantio de mudas foi onde plantamos 2 pés de tambor aqui na área do IF mesmo. O curso de restauração ecológica da Caatinga foi um curso que fiz junto com o nosso orientador Marconi, que fomos para o Rio Grande do Norte. Tivemos 2 dias de aula presencial e 2 semanas de aulas online. Oficina de identificação de sementes e troncos de espécies da Caatinga. Na imagem 18 você pode ver diversos troncos de árvores da Caatinga. E nesses troncos a gente podemos ver a textura, a espessura dos troncos e a coloração. E na imagem 19 a gente identificou sementes das árvores do bioma. Oficina de criação de abelhas nativas da Caatinga. Essa oficina mostrou com que as abelhas nativas podem conviver junto com o ser humano. Esse produtor de mel cria há vários anos essas abelhas, faz trocas de caixa, faz a reprodução dessas abelhas para novas caixas e ele tira o sustento durante o ano na forma de engarrafar o mel dessas abelhas. Na imagem 22, no fundo do quintal da casa dele, as colmeias com as abelhas nativas da Caatinga. E na imagem 23, a gente viu o terreno onde elas vão tirar o pólen, que é das herbáceas, das cactáceas, das árvores, de arbustos, que quando estão no período de floração. Plantio de mudas da reserva. Na imagem 24, o nosso orientador fez o plantio de uma muda e na imagem 25 eu fiz o plantio de outra muda, numa área que estava desértica, que é lá próximo de uma represa, que devido à alta salinidade que teve esse solo. Nova sementeira do projeto. A sementeira, a cerca foi feita com pallet. A gente fez os canteiros, onde vão ser plantadas as sementes. Usamos a sombra da Jurema. Temos o auxílio do Sombrite. Vamos plantar mudas em vasos para daqui a algum tempo formem sombras e a gente possa coletar as sementes. Aula prática com o drone. Essa aula prática, nosso orientador nos ensinou a manusear corretamente o drone e como fazer monitoramento da área de preservação, como tirar fotos. Essa foto foi tirada da área da fruticultura aqui do IFPE Campus Belo Jardim. E o drone nos ajuda muito, por conta que quando tiver as árvores em floração, dá para identificar até e monitorar para chegar no tempo de coleta das sementes e a gente não perder esse tempo por falta de monitoramento. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi um dia que a gente apresentou o projeto nosso para a população da cidade e para estudantes daqui, tanto do campus para também estudantes de fora. Fontes bibliográficas. Essas fontes são onde a gente retirou alguns conhecimentos e colocamos aqui no nosso vídeo. Quero agradecer a todos e a compreensão. Tenham uma ótima tarde.